Batuques e confetes. Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes e chegamos ao nosso 145º episódio, depois de uma semana de folga, mas que não foi tão folga assim, né, Gabriela? Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira. E é isso aí, Nath. A gente teve uma semana com o lançamento mais esperado do ano, que foi o DOC, a última pipoca, né? Sobre o último desfile do Pipoca e Guaraná. Espero que todo mundo que está escutando aqui o episódio já tenha passado lá no YouTube para assistir, entendeu? Então foi uma semana de folga, mas assim, só mudou o lugar, entendeu? Lá vocês foram lá para o YouTube para assistir esse documentário que foi maravilhoso. Então, gente. Eu quero vários documentários lá no YouTube sobre isso, mas agora a gente vai voltar aqui, né, para o nosso podcast, tudo, e vai ser um podcast um pouquinho diferente, né? Fugir um pouquinho do padrão da gente, da nossa pauta, mas é um assunto muito importante, né, não, Nath? Com certeza, Gabi, mas antes, deixa a gente avisar que vocês estão sentindo falta hoje de Miguelito, do nosso estagiário, mas foi dia do estagiário semana passada, né? Então a gente achou por bem dar uma folga para Miguelito, mas ele é uma das pessoas mais animadas com essa pauta, entendeu? A gente, inclusive, já está pensando nos desdobramentos dela aqui no Rio. Vamos ver o que vai rolar por aí, né, Gabi? Beijo, Miguel. Aproveita essa folga, hein? Mas não fica achando que é assim, não, entendeu? Aqui é trabalho, o nome da gente é trabalho. Mas, enfim, né, gente? Agora, voltando para o nosso episódio, né? A gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? Que é carnaval e política, né? E a Nath vai fazer as honras da casa. Fala aí, Nath. Bom, gente, hoje aqui no Batuques e Confetes a gente está recebendo, né, a Alessa, que vocês já conhecem daqui, velha conhecida da gente, do Ritalina, lá de São Paulo, e a Ju Mateus, né, que é do Bloco Feminista, e ambas foram organizadoras nesse final de semana, né, da primeira Conferência Municipal de Carnaval de Rua de São Paulo. A gente que quase não gosta de misturar política e carnaval, né? Hoje já estou balde vai assumir mesmo, fala tudo junto. E aí, meninas, tudo bem? Tudo bem, Nath, Gabi, um prazer estar aqui de novo. Tudo bem, meninas, obrigada pelo convite. Estou estreando aqui, estou muito feliz. Meninas, para começar, a gente queria perguntar para vocês como é que surgiu a ideia da conferência. Eu acho que para a gente começar a conversar da conferência, a gente tem que resgatar um mini histórico. Tentarei ser breve nesse mini histórico. A gente acho que precisa partir do pressuposto que São Paulo luta para ser uma cidade carnavalesca. Ela óbvio que tem seu carnaval, e um carnaval muito diverso, mas o carnaval de rua e essa retomada do carnaval de rua aconteceu com muita dificuldade e sempre com muita tensão no poder público, né? E São Paulo não é muito que nem o Rio, que nem Recife, Salvador, que o carnaval está enraizado na identidade cultural da cidade. São Paulo não tem isso. Então, de tempos em tempos, se você assoprar, o carnaval fica muito frágil. E como veio a pandemia, o bolsonarismo e todo esse momento difícil para o carnaval, a gente ficou nesse momento frágil do carnaval de rua aqui em São Paulo. E aí, dentro dessa fragilidade, a gente começou a se articular, tanto com os coletivos de blocos, quanto com frentes parlamentares. E a Ju pode, acho que até, desenvolver a questão da frente parlamentar. E aí, a partir disso, dessas novas articulações, desse diálogo com o legislativo, surgiu a ideia da Conferência Municipal do Carnaval de Rua. A gente tinha tido um seminário há muito tempo atrás, promovido pela Secretaria Municipal na gestão que inaugurou a política pública do Carnaval de Rua, que deu nessa retomada, mas aí a gente nunca teve um outro encontro do tipo. Aí a gente agora fez com os blocos que organizaram e fizeram a Conferência Municipal do Carnaval de Rua. E eu acho que vocês aí em São Paulo, né, Alessa, estão sofrendo uma prolongação do bolsonarismo, né? Ainda tem esse temperinho. Uhum. A gente ficou com um filhote, né? Que veio do Rio, não é mesmo? E a gente tá... Ju, mas fala um pouquinho de como veio a ser à frente. Sim. Eu acho que, assim, esse histórico que a Alessa trouxe foi exatamente dessa forma. E o que eu acho que acabou fazendo com que a gente visse que era necessário
a gente ter uma mobilização foi quando, aqui em São Paulo, eles liberaram o Carnaval de Avenida em 2022 e não pensaram nenhum plano para o Carnaval de Rua. E aí, nesse momento, os blocos, era como se o Carnaval de Rua seria um grande risco para a contaminação das pessoas e o de Avenida, não. E aí a gente começou a ter uma mobilização mesmo dos coletivos e dos blocos para que a gente tivesse carnaval. Era nosso direito ter o carnaval de rua também. E aí esse movimento do que a gente fez foi no Carnabril, já que em fevereiro a gente não conseguiu se articular para sair, então a gente começou a fazer essa mobilização para sair no Carnabril. E dessa mobilização, a gente foi atrás de todas as ajudas que a gente podia contar, e alguns parlamentares, principalmente mulheres, nos apoiaram, e aí nesse momento a bancada feminista aqui de São Paulo entrou com um pedido de passar uma frente parlamentar em defesa do Carnaval de Rua, que foi aprovada. E aí, a partir desse momento, a gente mudou o lugar do discurso, porque antes o discurso eram os blocos de carnaval, os fazedores de carnaval com o poder público, e a partir desse momento a gente passa a ter esse discurso também dentro da Câmara Municipal, e isso acaba nos fortalecendo bastante, fortalecendo a nossa luta, e acho que isso foi uma das partes, né, que foi muito importante para a gente conseguir, de fato, ter essa conferência municipal, que é a primeira aqui da cidade. E uma coisa que me chamou a atenção, né, quando a gente estava preparando a pauta, é que vocês não tiveram ninguém da Secretaria de Cultura com vocês, né, embora tenham sido convidados, mas, gente, mais cultura no Brasil do que carnaval é difícil. A comissão convidou, a gente entende que não tem como a gente fazer o carnaval de rua sem o apoio do poder público, mas eles recusaram, na verdade, apoiaram a iniciativa de uma maneira bem aberta, mas acabaram não mandando nenhum representante, alegando que tinham reuniões mais importantes no dia. Mas, por um outro lado, a gente também esperava que eles não fossem, porque a relação dos blocos de carnaval com a Prefeitura de São Paulo tem sido bastante tensa nesses últimos ciclos, né? Então, ninguém ficou chocado com a ausência deles lá. Foi mais do mesmo, de um tipo de relação que está muito desgastada. Em nenhum momento as nossas conversas assim dos blocos com a prefeitura ou com a Secretaria Municipal de Cultura foi um diálogo. Todas as vezes que tivemos essa conversa foi através da imprensa. Então é como se eles se posicionam de uma forma como se a gente estivesse disputando uma narrativa, quando de fato eles precisam falar com a gente, porque quem faz, né, que foi até o nosso slogan da nossa conferência, né, o Carnaval de Rua é a gente que faz. Então não tem como eles organizarem a festa sem falar com a gente, no caso os aniversariantes da festa, não é mesmo? Então assim, isso a gente já sabia que eles não iam, assim, sem surpresa, como a Alessa falou, porque nunca eles quiseram ter essa conversa, esse diálogo e de fato construir juntos, né, uma política para o Carnaval de Rua. Não, eu acho importante, né, gente, até falar que o Carnaval de São Paulo hoje em dia ele atrai, em matéria de números, ele é maior do que o Carnaval do Rio, né? Carnaval de Rua daí. Essa coisa do número do Carnaval de São Paulo é uma questão, porque é sempre assim, né? Existe um desconforto ou uma tolerância com o carnaval, aí o carnaval acontece, e aí logo depois é tipo, uau, um grande carnaval, o maior do Brasil, vem esse papinho de o maior carnaval do Brasil,
que é assim, a gente passa vergonha, porque eu acho de uma prepotência absurda falar o maior carnaval do Brasil, como se quantidade fosse critério para alguma coisa. Mas acho que a politicagem gosta disso, de mostrar grandes Gosta muito de falar de número e não gosta de injetar números na festa. Exatamente. E então fica um pouco essa disputa de narrativa de uau, temos o maior carnaval do mundo. Mas na lida ali, como você falou, existe uma dificuldade muito primária de manter qualquer tipo de diálogo e de participação pública, de mediação em relação à prefeitura, né? E a prefeitura, ao longo desses últimos anos, ela tem olhado para o carnaval de rua com uma narrativa de produção de mega eventos, né? Ela emprestou essa coisa dos mega eventos para fazer a gestão do carnaval. E muito em cima da experiência que São Paulo tem com a virada cultural aqui, né? A gente tem esse evento, que é um evento que a Secretaria Municipal de Cultura promove, ou seja, faz de cima para baixo, dentro da cidade, durante um final de semana todo. E isso foi uma experiência de gestão para fazer esses mega eventos aqui na cidade. E a prefeitura usa muito dessa experiência para colocar no carnaval. Tem coisas que são boas, mas não dá para a gente partir do modelo que é uma festa de cima para baixo. Então, isso tem limites para o que a prefeitura promove. Ela faz a mediação, ela reduz os impactos, não dá para fazer sem ela, mas ela não é a curadora, ela não é a fomentadora. Isso vem da gente. Por isso e isso foi uma disputa, tem sido uma disputa, por isso que o tema da conferência foi esse, porque se você fechar os olhos assim, parece que a prefeitura fez tudo. E aí ela tá lá, nossa, olha que exemplo de gestão, às 6 horas da tarde está tudo limpo, tudo desinterditado, e você já não vê mais resquício do carnaval na cidade. E isso é olhado com bons olhos, isso é uma coisa que a gente tem enfrentado. Então, às 6 da tarde, é um carnaval com muito cronômetro hora para acabar, pessoal, vamos lá, vamos recolher tudo, acabou, a cidade está de novo no seu fluxo de ir e vir, parece que nem teve. E não é a lógica do carnaval, né? A lógica do carnaval é completamente oposto, é suspender isso, pelo menos durante esse período. Não, e Alessia, você falou disso, né, de suspender, me lembra muito aquela coisa assim que você vai num aniversário, você aluga um salão de festa, gente, tá fechando o horário, vamos fechar isso aí, entendeu? Tem que acabar porque me deu muito essa sensação, né? O padre pisca a luz da festa da igreja, né, para dizer que tá na hora de acabar, não tem isso. É isso. E isso você vai vendo ao longo do tempo, isso se manifesta de diversas maneiras. Então, uma regra a mais aqui, aí no outro ano é menos 1 hora para desfilar, aí no outro ano é mais uma coisa que o bloco tem que arcar. Então, isso vai tendo progressivamente esse aperto, né? Essa tentativa gradual de controle. E a gente vê, como produtor de bloco, como isso atrapalha. E é óbvio que tem que ter uma gestão estratégica do carnaval de rua, ninguém se opõe a isso. E tem um conflito mesmo, tipo, o poder público precisa propor essa gestão. Mas a gente está no limite do ridículo já. E aí você começa a ver o quanto a cidade apenas tolera a festa e não... A cidade ama a festa, na real é engraçado, né? Porque a cidade adora. E todo mundo, a gente tem pesquisas que revelam que o carnaval tem o mínimo, que eu acho que, se eu não me engano, o número mínimo foi em 87% das pessoas aprovando. O resto, todas as outras foram maiores que isso. Mas a gestão pública, a cada ano, tem essa postura de apenas tolerar. Entendeu? Então, a tolera até às 6, aí acabou. Tum. E é diferente, né? Porque a gente precisa mudar um ideal de cidade e não... a gente precisa cavar esse lugar.
que no Rio é tão consolidado, que em Salvador é tão consolidado, Recife, nas outras cidades carnavalescas são mais consolidados como identidade. Aqui a gente viveu, né, esse ano o Carnaval Matinê, então, que era uma coisa absurda, até da gente pensar na cidade que não para, que é São Paulo, e 6 horas tinha que acabar, ao ponto de, assim, a gente tem vários relatos de vários blocos, que o produtor que veio acompanhar o bloco virou o diretor de harmonia do bloco, só que ninguém sabia que era isso. Então, o produtor ficava, olha, mais 10 minutos, mais 20 minutos. Tentava, inclusive, encerrar os blocos antes do horário que já era cedo, 6 da tarde. Assim, imagina a gente, né, que todas aqui, a gente faz parte do Carnaval de Rua, você lá com a sua cabeça cheia de coisa, organizando bloco, botando bloco na rua, e uma pessoa aleatória que vem para te apoiar, ficar controlando, cronometrando seu tempo na rua. Então, isso que a Alissa falou, né, que eles vão criando regras, cada ano vai apertando mais. Teve uma regra esse ano, por exemplo, que em algumas regiões da cidade não podiam ter blocos novos. E aí a gente, imaginando em 3 anos de pandemia, é como se esses 3 anos ninguém pudesse, assim, ninguém foi criativo o suficiente para ter um bloco novo, né? A gente ficou 3 anos de pandemia, então algumas regiões a pessoa não poderia colocar o seu bloco na rua. Então, cadê o respeito, né? A cultura mesmo, o respeito às pessoas que estão criou uma coisa nova durante a pandemia. Então, a gente vê que isso vai fazendo com que a gente fique desmotivado, assim, de querer ter um bloco, de sair na rua, enfim, de passar o carnaval na cidade, porque a gente percebe o quanto é como se a gente não é bem-vindo na cidade. E isso não é a opinião das pessoas, né? Isso vem exatamente de cima para baixo. E isso vai deixando muitos blocos encerraram, enfim. As pessoas vão realmente ficando muito desmotivadas. Aqui no Rio a gente viveu um carnaval de despedida de vários blocos, assim, vários blocos até próximos da gente, que deram uma dor no coração, acho que maior ainda, né? Teve o Pipoca e Guaraná, a gente lançou na semana passada um documentário sobre o último desfile deles, tal, teve estratégia, tiveram blocos grandes, como o Escravo da Mauá, tradicionais, que realizaram os últimos desfiles justamente por essa falta de apoio. E aí, acho que teve um pouquinho disso também, né? Com certeza. Esse rabo final da pandemia, do moralismo voltando nesse galope aí do bolsonarismo, e também, acho que uma lógica financeira muito difícil, né, para os blocos, com muita disputa, e com custos que aumentaram muito, porque os atores do carnaval estão cada vez mais diversos, e a gente teve uma entrada de atores que um pouco desregularam a balança, né? Que são um pessoal com muito dinheiro, com outro tipo de brincar, né? E enquanto as prefeituras não olharem para isso, blocos tradicionais tendem a ficar um pouco na chuva. Aqui em São Paulo. Literalmente. Literalmente. E meninas, a conferência rolou agora, né? Há 2 finais de semana atrás, quando o programa estiver indo no ar. E como é que foi essa conversa? Como é que rolou para vocês que estavam ali na organização? Foi o esperado? Superou? Como é que foi isso? Vai, Ju, começa você, né? Uma coisa que a gente queria há muito tempo, realizar uma conferência. E, de fato, a gente tem os carnavais da cidade, né, os blocos de carnaval, porque apesar da gente estar na rua, conhecer muitas pessoas que são os atores do carnaval, ele é muito diverso mesmo. Então, tem, assim, diversos blocos que a gente não conhece. Então, acho que a ideia
era essa mesmo, da gente se conhecer, da gente se reunir, discutir alguns pontos que a gente considerava que eram importantes, a gente ter um entendimento mesmo de quem pudesse participar. E eu acho que foi uma experiência, pelo menos para mim, única, assim. Eu saí dessa experiência vendo o quanto foi importante essa mobilização. Eu ainda, assim, ainda não consegui absorver tudo que aconteceu, porque foram muitas informações, enfim, muitas emoções também, mas a gente percebeu o quanto as pessoas que participaram, a gente teve mais ou menos um número de 150 blocos inscritos, a gente percebeu como as pessoas estão afim, de fato, de fazer acontecer, a gente até tem uma pesquisa que a gente ainda não conseguiu levantar todos os dados, a gente fez quando foi feita a inscrição, para a gente entender também essa dimensão de como é o carnaval em cada região, de o que aconteceu, né, para esse bloco, na sua saída, e eu vejo que, assim, é só o começo, né? Foi uma coisa que deu bastante trabalho para a comissão organizadora, porque eram muitas coisas para serem feitas, mas eu saio dessa conferência municipal sabendo que é só o começo dessa conversa, e que tem muita coisa aí para a gente fazer, e muita coisa para acontecer. Não sei como que a Alessa... A gente não falou, inclusive, ainda, né, Alessa? Não sei como que foi para você. A gente não teve o nosso balanço, a gente estava tão Momento... então, balanço barra DR aqui. Exato. Eu acho que concordo com o que a Ju falou. Foi uma conferência que eu acho que só dela ter saído foi, assim, praticamente um milagre, porque a gente fez a conferência com clipes, um chiclete e um bilhetinho, um post-it. Foi, assim, com uma estrutura nenhuma, com, assim, apoio de algumas parlamentares e com bastante dificuldade de produção, e pouco tempo, aquela coisa, né? Mas quem faz bloco de carnaval tá um pouco acostumado. Eu ia falar isso, a gente que faz carnaval conhece, já sabe bem. Espírito MacGyver. Eu acho que é difícil, né? Porque é tanto assunto e são tantas carências que é difícil você, num encontro, conseguir dar conta de tudo isso, de tantos assuntos, num carnaval que é tão diverso, tão complexo, e de todos os problemas, de todas as fortalezas, porque a gente também não queria ficar só falando de problema. Então, é isso, a gente tinha a certeza que a gente não ia dar conta em uma conferência, que é um objeto muito grande, que está sempre em transformação, mas a gente precisava fazer a primeira para aprender muito, para ter um pouco, assim, existe, sabe? E aí, a partir disso, tentar elaborar ações e até fazer outras. Para mim, foi um ótimo instrumento de diagnóstico, no sentido que a gente tem um grupo que a gente às vezes fala mais, e a gente se conhece mais e acha que está todo mundo um pouco no mesmo lugar, e aí, quando a gente abre e amplia mais para outros atores que não estavam nesse processo, a gente olha e fala, então a gente precisa trabalhar mais aqui, mais ali, mais aqui, essa ideia ainda não está sedimentada, a gente ainda precisa fazer outros tipos de formação para chegar em algumas coisas que a gente deseja, né, enquanto grupo. Acho que teve muito valor porque foi um valor de costura política dos atores dentro do carnaval. Então, os vários coletivos que, estavam até em lugares opostos, às vezes de disputas, acho que a terra arrasada, a situação de terra arrasada, ou de grande dificuldade que a gente está passando, fez um pouco as pessoas olharem e falar, ou a gente abre a mão de algumas coisas e pensa num consenso programático de o que a gente tem em comum, e a gente tem muito mais em comum do que diferenças. Então, não queremos levar porrada da polícia, legal, ninguém quer, então isso é um consenso. Então, a gente entrou para a conferência até como comissão organizadora,
pensando nessa construção de consenso. Tem também uma grande dificuldade, que é pouca gente que tem o costume de ir em conferência, né? De fazer essa dinâmica. E até a gente, como comissão organizadora, nunca tinha promovido uma conferência. Então, teve uma gestão ali de metodologia que a gente precisa pensar e rever e ajustando ao longo do tempo. A conferência ela vai produzir três produtos. Um é essa pesquisa, que é uma pesquisa tipo um censo de quem é que estava na conferência, e um pouco mais profundo no sentido de como é o seu bloco, como é o seu desfile, quais são os seus problemas, qual é o seu tamanho, e pensar em estratégias e criar um pouco um levantamento sobre isso. Então vai sair essa pesquisa que a gente vai elaborar, os dados já tem. Aí a gente tem um documento final, que é das propostas e do que a gente pensou na conferência, que vai entrar dentro de um caderno em PDF final, um pouco como um retrato, pensa uma foto dos movimentos de carnaval neste período, nesse momento, e aí isso vai ter um segundo desdobramento, que é uma leitura dessa conferência a partir dos eixos do Plano Municipal de Cultura, que a gente está também retomando um ciclo dentro das políticas culturais que é mais amplo, né, das conferências municipais, estaduais e nacional de cultura, né, da onde o assunto carnaval está inserido. E o carnaval, no fundo, está pouquíssimo inserido nessa discussão da política pública de cultura, né? A gente tem as linguagens, cinema, teatro, blá, 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 isso já está muito consolidado, só que o carnaval ainda é uma manifestação cultural, mas ainda não é um ator, de fato, dentro dessas conferências. Então, a gente pensou um pouco esse processo para dar um pouco essa amarração. Tem coisas que eu acho que são propostas de norte, né, de diretrizes, de encaminhamentos, mas a gente teve também muita dificuldade em entender que a gente não é o poder público. E como é que as pessoas ainda têm essa confusão. Queremos tal coisa, mas a gente não a gente pode orientar o poder público, mas a gente não consegue fazer o carnaval sem o poder público. E uma conferência livre, ela precisa amarrar politicamente o comprometimento das suas diretrizes, dos seus produtos, para serem ouvidos, né? Porque a gestão municipal olha para isso de uma maneira ainda muito legal, mas e não é uma costura política, são demandas do movimento. Então foi importante em relação a isso. Foi uma foto boa, assim, de diagnóstico desse momento, e permitiu com que a gente tivesse esse momento de autorreflexão, então, quem são essas pessoas que fazem? Foi bem, assim, uma conversa entre a gente. Agora a gente precisa começar a expandir isso e conversar com outros atores também desse circo maluco que é o Carnaval de Rua. Não, eu acho que quando a gente consegue, eu ainda sou muito apegada, a Gabi discorda um pouco de mim, mas eu ainda sou muito apegada ao presencial, né? Eu acho que quando a gente consegue reunir ali, olho no olho e tal, acontece uma troca muito maior, os assuntos vão se desdobrando, né? Porque assim, a gente tá aqui, daqui a pouco a gente desliga, vai cada um pro seu canto. A gente tá no presencial, acaba aquilo, vamos ali, estica um grupinho para tomar uma cerveja, conhece uma galera que você ainda não conhecia pessoalmente, vai, sei lá, almoçar, eu acho que cria mais laços também, né? Com certeza. E eu acho que pós-pandemia tá todo mundo precisando, né? Mas tem algumas, a gente fez, durante o processo, a gente fez a conferência, que foi presencial, mas a gente fez uns pré-encontros setoriais, assim. Então, blocos da Zona Oeste, aí eles se reuniam e foram tudo online. Acho que teve alguns que conseguiram ser presencial. Então, eles tiveram, isso é uma coisa que a gente ainda pode desenvolver mais. A gente queria fazer mais, mas a gente
também não teve tanta perna, assim, mas eles brotaram esses encontros setoriais, então, era seja regional ou seja por tema, então, blocos LGBTQIAP+, se reuniram, fizeram uma discussão anterior e foram para a conferência mais pautados, assim, dentro de uma temática. Isso foi bem legal, um processo que ajudou muito. E, Alessa, vocês comentaram, né, os desafios, né, quando vocês se reuniram, tudo, mas, assim, a escolha da conferência, né, teve esse marco, assim, de 10 anos daquele manifesto carnavalista, né? Então, eu queria perguntar para vocês, assim, que vivem o carnaval, como é que vocês veem a evolução de lá de trás até hoje? Porque problemas a gente sempre vai ter, mas, assim, a evolução, o que mudou de lá de trás para agora? Acho que, assim, são 10 anos, né? E como diria a Rita Lee, depois de 10 anos, a sensação que dá que tudo no Brasil, tudo vira um pouco bosta. Então, tipo assim, pegando essa metáfora, é difícil. A gente começou essa coisa de uma cidade que era anticarnavalesca, ou tinha no carnaval um período de fuga da cidade. E aí a gente teve esse marco, que foi o Manifesto Carnavalista de 2013, que encontrou numa gestão mais amigável para o carnaval, que era a gestão do Fernando Haddad, o secretário era o Juca Ferreira, e a partir daí se desenvolveu uma política pública para o carnaval de rua, que era basicamente facilitadora de burocracias, que é uma coisa que o Rio está lutando agora, para facilitar a migração, de pegar um monte de autorização, e a gente teve lá atrás, e de mediadora dos conflitos que o carnaval traz, e de redução dos impactos do lixo, da segurança. Então, ela fazia esse papel de reduzir os impactos do carnaval, fazer essa mediação, e um pouco organizar, desburocratizar o processo. E isso foi muito bem sucedido, na minha opinião. Foi uma política pública muito inovadora para a cidade, para o modelo, e ela fazia questão de não ter abadá, de não ser um modelo de demarcação, de apropriação do espaço público. Isso em São Paulo é revolucionário, praticamente. E ao longo do tempo, a gente viu a política pública sendo interpretada de várias maneiras por várias gestões que passaram, né? A gente entrou num ciclo, depois do ciclo Juca Ferreira Haddad, bem mais à direita e mercantilista. Então a gente teve o ciclo do PSDB, com o Dória, com o Bruno Covas, que pegou aquilo lá e transformou numa lógica de eventos. E aquilo foi começando a aumentar, E aí a gente teve agora esse momento mais do moralismo e quase porque virou aquela coisa. Antes era o carnaval é um direito, beleza, o carnaval é um direito. O carnaval é um direito, mas sabe o que é bom? Nossa, quanto dinheiro ele traz, blá, 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 blá. Então, você vê discussões sendo... E agora é uma coisa... o carnaval dá muita bagunça, é muito violento. Tem muito risco, entendeu? Então, isso eu fiz essas 3 comparações, que é como eu vejo um pouco os 3 ciclos de gestão que teve. Então, o carnaval é um direito, aí depois o carnaval dá muito dinheiro, então olhando para a perspectiva mercadológica, e aí agora é uma coisa de volta de, não podemos... vai dar muito problema policial e querer levar para a judicialização e criminalização dos blocos, que esse momento que a gente está é engraçado, porque eu li, quando a gente começou a fazer esse debate da conferência, eu fui ler o Manifesto Carnavalista de 10 anos atrás, e a sensação é que a gente voltou 10 anos atrás. As mesmas coisas que a gente falou em abril, no Carnabril, era igual, podia sim fazer um copy-paste, e estávamos no mesmo lugar, pedindo que a gente tinha direito de sair na rua, que a gente não poderia ter violência policial, e a gente teve. Então voltamos a esse lugar
que olha para o carnaval de uma maneira muito policialesca, de criminalização e judicialização. Então foi um pouco esse resgate, né? Mas eu acho que agora, a partir de 10 anos, não é que a gente volta, os problemas se renovam com outras questões. Então, há 10 anos atrás, a gente ainda não tinha o entendimento e nem a capacidade de imaginação do tamanho que ia ficar. Do tamanho, eu acho que teve um crescimento exponencial que afetou muito o Carnaval de São Paulo, e a política pública, então, não conseguiu, do jeito que estava, ela precisaria ter uma atualização ao longo desse processo, e não teve. E aí a iniciativa privada e os atores do mercado entraram com bastante peso, principalmente nesse contexto que as cidades carnavalescas viraram ponto de grandes artistas renomados para fazer seus carnavais. E essa entrada desses artistas consagrados com seus mega blocos não tinha como ser prevista lá atrás. E hoje virou uma questão de muito conflito entre os blocos e entre o poder público. Então eu acho que precisa de atualizações. E nesse momento, a gente tem, 10 anos depois, a gente tem uma diversidade de coletivos maior. Então a gente começou na cidade um movimento cultural de carnaval de rua que virou a Manifesta, né? Que a Manifesta era um mecanismo em que esses coletivos diversos dentro da cidade, com dinâmicas próprias diferentes, se reuniam através de tentar buscar consenso. Então, por isso que era do Manifesto ao Manifesta. É uma releitura depois de 10 anos daquele processo que surgiu e pensando a partir dessa lógica de 10 anos depois o que temos, o que não temos, quais são as variáveis dentro do jogo, e aí também para cutucar para os próximos 10 anos, né? Tipo, como é que a gente, nesse momento, precisa repensar o carnaval que a gente quer fazer para os próximos 10 anos. E como foi? Qual é esse carnaval daqui a 10 anos? Que conclusão vocês chegaram? Eu acho que foi só um poder conclusão. Eu falo, tem que ter uma pauta super bonita, mas na prática eu sei que não é nada disso. Como a gente falou, é a primeira, vai ter que ter muita para desenhar esse carnaval de 10 anos. Uma coisa que a gente falou na conferência, que a gente sabia que a gente não ia conseguir resolver tudo, porque como a gente tem uma demanda represada mesmo, né, da gente não ter esses encontros, e mesmo essa de tentar, de alguma maneira, dialogar com o poder, né, com o poder público, que isso não acontece, então as pessoas vão para a conferência, assim, com listas de coisas que elas querem que a gente resolva, exatamente nesse lugar de que somos, aqui eu encontrei o poder público que vai resolver, e aí a gente fala, não, calma, a gente não vai conseguir resolver tudo, a gente não vai fazer aqui a gente não está para fazer o papel do poder público. Eu acho que quando a gente para e faz essa reflexão de 10 anos, né, desses últimos 10 anos, a gente não conseguiu nem imaginar como vai ser daqui 10 anos. A gente gostaria só que o ano que vem fosse melhor para a gente, que a nossa experiência fosse melhor, porque a gente sente esse retrocesso mesmo nas ruas, e agora num número maior, né, porque há 10 anos a gente tinha muito menos blocos, e hoje a gente tem em torno de 600 blocos na cidade, que a gente sabe porque eles foram cadastrados, mas é muito maior que isso, porque tem um monte de bloco que não se cadastra. Então, qual que é o real impacto mesmo? A gente não sabe. O que a gente percebe é que a gente está brigando, né, no sentido de pôr em discussão as mesmas pautas. A gente não quer apanhar na rua da polícia, mas aí a dinâmica que a gente tem da cidade é que a polícia é responsável por liberar a via, então o folião vira o seu inimigo. Então como é que a gente muda isso? Como é que a gente faz isso acontecer de outra forma? Que eu acho que a prefeitura tem que pensar como vai resolver, vai pegar as pessoas e mandar todo mundo para casa? Ninguém vai para casa às 6 horas da tarde, a gente sabe disso. Então como é que isso se resolve? Já que a gente não pode fazer carnaval depois disso, a gente vai poder fazer, de repente? Então,
eu vejo que a manifesta, ela começa a acontecer a partir do momento que a gente decide não sair, em 2021, foi, né? Não lembro agora, eu me perdi um pouco. 2022 que a prefeitura falou que cancelou o carnaval de rua, mas a gente resolveu não sair, e depois a gente faz o Carnabril, foi 2022. A gente começa, a manifesta vem aí, porque aí a gente percebe que, apesar da gente, né, como a Alessa falou, os coletivos estarem em pontas diferentes, a gente tem um interesse em comum. Todo mundo quer colocar o seu bloco na rua e ser respeitado pelo que traz culturalmente, artisticamente, para a cidade. Então, esse ponto é comum aos blocos. Então, a gente consegue, os coletivos conseguem se organizar e fazer a manifesta, que é exatamente o que a Alessa colocou, que a manifesta é o manifesto. A gente podia pegar só o manifesto mesmo e nem precisava fazer um novo texto, usar o mesmo. Então, eu espero que daqui 10 anos a gente não fale a mesma, né, Alessa, a gente não fale o mesmo texto. E agora, sei lá como é que vai chamar manifeste daqui 10 anos, a gente fala manifeste é igual manifesta, que é igual manifesto. E a gente teve um processo também, nesses 10 anos, de desmonte dessa política pública inicial. Então, essa situação, então, era basicamente 3 coisas, era gestão de impactos, a gente está vendo que isso não está sendo equilibrado na cidade de maneira que dê conta, né, também pelo aumento do carnaval. E aí a gente vê também essa ausência de mediação do poder público. O poder público não quer mais diálogo, ele vai inventar um formato de carnaval e vai colocar de cima para baixo para os blocos, entendeu? Então, gradualmente, essa ideia, essa política cultural inovadora do carnaval de rua foi sendo desmontada para ser remontada a partir de uma lógica de cima para baixo, que é mais fácil para eu gerir dentro da cidade a partir de uma lógica de controle. E aí a gente está vendo isso. Tá, mas, gente, então, né, fizeram a conferência, vocês querem fazer mais, mas eu soube que rolou um cortejo, né, no fim. Rolou o cortejo depois que terminou? Rolou um cortejo pro bar. Foi o super, mas rolou um cortejo, entendeu? Rolou um cortejo, a gente tinha programado um cortejo final de batuque, mas acho que estava todo mundo muito cansado, e isso daí foi um pouco pessoas se arrastando para o bar, mas teve um cortejo muito lindo no começo, que a gente fez a apresentação na Câmara Municipal aqui de São Paulo, e o Ilu Obadmin, que é um bloco muito tradicional de mulheres, elas fizeram um cortejo inicial para inaugurar a conferência, e foi num espaço na Câmara que é muito lindo, que é um saguão aberto. Então foi bem simbólico, a gente está lá, abrindo a conferência com esse bloco tradicional, que sai na sexta-feira, ou seja, fora do calendário do carnaval, então é um bloco clandestino, que todo ano elas precisam entrar com uma burocracia absurda para conseguir sair, e foram elas que tocaram tambor dentro da Câmara Municipal, que não mandou ninguém. Entendeu? Então, foi bem, assim, simbólico e bem forte. Estava todo mundo arrepiado. Com certeza. Você contando aqui, eu já fiquei meio, eu falei assim, nossa, deve ter sido sensacional, né? Foi muito lindo. Bom, gente, então quer dizer que o cortejo... galera, teve no começo. Depois a gente estava tudo acabado. Falou, pelo amor de Deus, a cachaça só chega. Sobe as letrinhas, tá bom, vamos beber. A gente queria só se embriagar mesmo, porque foram 2 dias bem intensos, para abertura e depois o dia inteiro, só que, né, assim, a gente chegou para a abertura exaustas, nem tinha começado, eu olhava para a cara dela e falava, nossa, a gente está muito cansado. Então, quando terminou, a gente falou, não, vamos pro bar, foi ótimo, né, porque a gente foi um grupo grande pro bar, que era perto ali da onde a gente estava. Mas o cortejo de abertura foi lindo, esse de fato aconteceu mesmo.
foi como botar o bloco na rua mesmo, né? Que a gente já bota o bloco cansada, jurando que nunca mais vai se envolver com aquilo, e no final a gente vai beber pensando como é que vai ser no ano que vem. Foi cansativo e revigorante no mesmo lugar. Talvez carnaval seja um pouco mais revigorante e dê um pouco menos problema depois. A gente pensa menos nos problemas. E meninas, bom, essa ideia assim, eu achei sensacional, assim, mas eu queria perguntar se você... eu sei que já deu muito trabalho para fazer a de São Paulo, mas vocês têm alguma ideia de trocar com outros estados, de fazer uma coisa nacional, de trocar com os outros lugares, ou vocês querem me bater com essa ideia que eu estou falando aqui? Ju, quer responder? Pode ir, que eu não sei, eu não tenho nem resposta ainda. Eu acho que tem duas coisas, queria trazer duas coisas. Um é aproveitar esse ciclo das conferências nacionais, estaduais de cultura, e como o carnaval pode se inserir nesse processo, que é um processo que vai acontecer, entendeu? Então, acho que é uma bola aí que está quicando, que as cidades carnavalescas precisam olhar com carinho. A gente fez essa um pouco também inaugurando esse processo, mas é um processo que já existe, tem formatação X, é um trem que já anda. Então a gente precisa um pouco entender como é esse trem e como que onde compra ingresso para esse trem, entendeu? Então tem uma burocracia aí, um certo entendimento que precisa ser feito a partir da perspectiva do carnaval, e a conferência vai precisar acomodar o carnaval. Então a gente vai ter que criar uma casa dentro desse guarda-chuva da conferência. Isso é uma coisa. Eu também estava na organização do Fórum Nacional de Carnavais de Rua, que aconteceu durante a pandemia, que foi online, que é a partir da CRUA, que é um outro coletivo nacional. E foi uma experiência formativa essencial, assim, antes e depois, sabe aquelas experiências formativas antes e depois? Porque a partir dessa discussão nacional, eu acho que a gente conseguiu trazer, foi muito formativa, e a gente conseguiu trazer pessoas de vários outros carnavais para falar do seu carnaval, e a partir da perspectiva de outros carnavais, a gente aprende muito sobre o nosso, e sobre que momento, quem é a gente na fila do pão, como é que a gente está, da onde vem, para onde vai, quais são as diferenças. Então eu acho essencial essa conversa nacional do carnaval, ou pelo menos que saia do município, que o município é muito ensimesmado, as pessoas ficam muito na mesma conversa, nos mesmos conflitos, é muito inflamado. E eu senti um pouco na conferência municipal, no sentido de a gente estava ali naquela pira do nosso carnaval lá, e eu senti assim possibilidades de espaços para ter outros tipos de formação. Saí da conferência municipal com vontade de fazer uma rodada de formação um pouco mais ampla, para a gente, é muito diverso, né? O público que vai, então tem gente que sabe muito, tem gente que acabou de montar bloco, então tem de A a Z. Então sinto que uma discussão nacional ajuda a gente a se formar municipalmente, porque você é empurrado a buscar lógicas outras, e num lugar menos inflamado e menos tenso desse jogo local. Então acho que seria uma ótima, assim, pensando muito da experiência que a gente teve com o Fórum Nacional de Carnavais de Rua, que a gente fez online também no mesmo esquema, clips, chiclete e post-it, e que foi muito bom, foi um processo de formação muito, muito rico, e que ajudou a gente também a construir a conferência municipal, mas queria que todo mundo tivesse feito o Fórum Nacional, sabe? Para a gente chegar com alguns conceitos um pouco mais maturados. A gente percebeu, por exemplo, quando a gente estava votando o texto final,
que algumas diretrizes do texto era lição de casa nossa, assim, dessa necessidade da gente não ter uma formação mesmo do grupo, porque a partir do momento que você faz um convite para uma conferência aberta, como foi a nossa, vem gente de todos os lugares que não tem realmente uma base, né? E a gente percebe que é diferente de uma pessoa, né, de um grupo para o outro, e o quanto a gente precisa ainda caminhar para a gente ter, de fato, ter algo bastante conciso, né? E eu acho que, assim, é incrível, né, se o Rio quiser fazer, mas eu não sei, é isso que a Alissa falou, assim, eu participei do fórum, só que eu participei só acompanhando online, a Alissa fez parte da organização, e assim, para mim já foi bastante desafiador mesmo, essa coisa da gente entender os outros carnavais, enfim, como funciona a dinâmica de cada cidade. Alguns pontos são muito parecidos, né, mas outros são bem diversos, enfim. E seria legal se a gente pensasse mesmo de como a gente vai conquistar, porque eu acho que a gente tem que conquistar essa cadeira nas conferências, né, de cultura, porque o carnaval, eu acho que é a festa, né, que eu acho não, é a maior festa popular, e de fato a gente precisa ter esse nosso lugar garantido dentro da cultura, porque boa parte dos artistas que fazem parte do carnaval são artistas, né, não só artistas de rua, mas são artistas que, enfim, que tem banda, que vivem da música, que vivem, né, pessoas que dançam, então a gente já está inserido, né, em outros, dentro dessa cadeia, a gente já está inserido, mas como carnaval de rua ainda a gente não conquistou esse espaço, mas eu acho que isso, talvez para daqui, né, nos próximos 10 anos, espero que seja antes, isso, com certeza, se a gente for fazer um manifesto, eu acho que isso daí vai ser um ponto que vai ser diferente dessa análise daqui a 10 anos. Eu acho que a gente já vai ter esse lugar nosso garantido. Bom, gente, olha, o papo tá bom, conversa. Foi um papo de muitas reflexões, assim, sabe? Aqui a gente refletiu bastante, tudo. Então, a gente primeiro queria agradecer a presença de vocês. A gente adorou conhecer mais, entendeu? Vai ficar na torcida para ter mais, entendeu? Vai ser tipo série, né? Há várias temporadas, assim, né? Aquela coisa. Só não fica aquelas coisas que vai perdendo o roteirista e depois a série desanda. E esse nosso momento final é o momento para vocês fazerem o jabá, entendeu? Divulgarem redes sociais, divulgar o pessoal para seguir, né? Vai ter esse resultado, onde é que o pessoal vai acessar tudo. E eu queria aproveitar, gente, de vocês, assim, um recado final para o pessoal, entendeu? Próximos passos, né? Aquele momento motivacional. Fiquem à vontade. Divulgar os blocos também, gente. Quem vai começar? Ou você é a professora que vou escolher? O meu bloco é o Bloco Ritalina, o arroba é bloco_Ritalina, tá no Instagram. A gente faz um carnaval de homenagem e celebração da vida e obra dessa artista maravilhosa que mora para sempre no coração de todo mundo, Rita Lee, e é uma das pessoas mais carnavalescas que já existiu nessa vida. O meu recado é para as pessoas se organizarem localmente pelos seus carnavais e a partir de coisas tipo o Batuques e Confetes, que são conversas de outros lugares com muito assunto, de um carnaval muito amplo, esse tipo de iniciativa é essencial para a gente estar conectado com outros tipos de carnaval. Então, vida longa esse projeto que a gente adora tanto que a gente vê aqui toda hora. Eu queria agradecer esse convite de participar com vocês aqui, de fazer esse intercâmbio, não é mesmo? São Paulo, Rio. O meu bloco é o Bloco Feminista, o arroba é @bloco feminista. É um bloco majoritariamente de mulheres. A gente é um bloco que passou a existir nos atos pró-democracia durante a pandemia e acabamos virando um bloco de carnaval também. Então tem uma luta forte, ativista, e também a luta do carnaval, e
E a gente sai aqui em São Paulo, na Barra Funda, e também no Jardim da União, que é um jardim que é uma ocupação também que foi formada por mulheres, então a gente também faz um cortejo lá nesse bairro que é no extremo sul aqui da cidade. E o recado que eu tenho para dar, assim, é que eu acho que a gente nunca, por mais que a gente, todo ano, a gente prometa que nunca mais vai colocar o bloco na rua, que a gente nunca desista disso, porque às vezes que eu pensei em desistir, eu pensei, e eu vou fazer o quê depois disso, né? Na hora que eu desistir, eu vou desistir de mim também, porque isso faz parte da minha essência. Então, o recado que eu tenho para dar é que as pessoas não desistam, que elas façam aquilo, que elas estejam onde elas querem estar, e que, de fato, é importante mesmo a gente se organizar entre os nossos, para que a gente mostre, principalmente para o poder público, que a gente existe e que a gente precisa ser ouvido e que a gente precisa de espaço e que a gente tem o direito, sim, de ocupar o espaço público. Então, acho que isso é bem importante, assim, que eu queria deixar de recadinho. Obrigada. Gente, obrigada, gente, adoramos, tá? Recado dado, gente, por favor, não vamos desistir. Assim, a gente está exausto, mas não vamos desistir. É isso que a gente manda. No carnaval, a gente perde a energia, mas ao mesmo tempo a gente recupera para passar o resto do ano, né? Então, vamos manter esse ciclo. É uma relação meio tóxica, né? Você se desgasta, mas você se recupera. Mas a gente vai em frente. Mas funciona, né? A gente tem um amigo que diz que é a única relação, até meu professor de caixa, um beijo, Zé, que ele diz que a única relação abusiva que dá certo é o carnaval. Ele é totalmente abusivo com a gente, mas a gente ama e não vive sem. É isso, é muito o recado das cansadas. E dá certo, porque as pessoas, de um modo geral, sempre falam, a vida só começa depois do carnaval. Então funciona para muita gente, né? Total. Eu me confundo até hoje nos anos de pandemia, porque não teve carnaval, não consigo contar. Exato. É isso. Não sei, esse foi daquele fantasia, não. Até a gente se fantasiou, porque a gente tem uma amiga que faz aniversário durante o carnaval e a gente foi pra casa dela, e cada uma botou uma fantasia e a gente fez um carnaval em casa, assim. No ano mais trash da pandemia. Perfeito. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, menina. Beijo. Beijo pro povo do Rio aí. Tô sabendo que tá tendo uma dificuldade absurda com as burocracias, né? Vai dar tudo certo. Vamos ver. Vai sair. Vai mesmo. Beijo, meninas. Foi muito bom esse papo com vocês. Fez a gente refletir várias coisas, né? E acho que vai dar frutos, com certeza, né? E saudade de vocês, gente. Saudade de ter a Alessa por aqui, amiga. Você também não estava, não? Com certeza, Nath. Poxa, esse bate-papo foi muito bom. E assim, a Alessa sempre é uma pessoa que, sabe, o bate-papo é muito legal, entendeu? E aí a Ju, né, primeira vez, né, no episódio aqui, né, no podcast, né? Mas, Ju, a porta de casa aqui está aberta. Quando quiser voltar, fica à vontade. A gente gosta de agregar gente que gosta de carnaval. Então, é isso, entendeu? A gente tem que estar sempre junto, a gente tem que estar discutindo sobre carnaval, entendeu? Carnaval é político, sim. E já fica o convite aqui, né, Gabi, para a Ju voltar para falar do bloco feminista pra gente. Jogamos essa ideia, Ju. E aí, depois a gente conversa sobre isso. E, gente, para dar aquele spoiler básico de semana que vem, a gente vai continuar. A gente deu essa folga, entendeu, para vocês. Mas semana que vem, todo mundo tem que ter assistido já a última pipoca, entendeu? Para fazer as honras da casa com o nosso convidado, que está no documentário, é um dos personagens do documentário. Semana que vem a gente vai receber o Gustavo Pereira aqui, que é o vocalista do Pipoca Guaraná, né? Para falar o que ele achou do doc, para falar um pouquinho do trabalho dele no Pipoca, no Sargento também, que agora eu posso falar que é meu bloco, entendeu? O Gustavo também é um dos vocalistas do Sargento, então não percam semana que vem. Minhas estagiárias, entendeu? Que fazem parte do fã-clube do Gustavo também vão ficar muito felizes. Beijos, meninas. Assistam o documentário, por favor. Nath, tu esqueceu meu irmão, que também é desse fã-clube aí, entendeu? Beijo, Tadeu. Semana que vem, hein? Por favor, tá? Tá aproveitando, né, gente? Que tem um tempo que a gente não fala, né? Não entra em detalhes quem são nossos próximos convidados. Então, semana que vem, gente...
compareçam aqui que a gente vai conversar com o Gustavo bastante. E, pô, gente, quem não assistiu a última pipoca, tenha essa oportunidade dessa semana assistir, entendeu? E, gente, vários comentários, curtidas, entendeu? A gente quer saber muito o que vocês acharam, tá bom? E a gente se vê na semana que vem, gente. Beijão! Beijo, gente, é isso. Então assiste lá pra não ficar por fora, hein? Beijo. E semana que vem o Miguel tá de volta com a gente também. Esqueci de avisar isso. Beijo.